2 Pedro, capítulo 2, diz assim, vou ler novamente, ele é bem grandão, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e enganarão e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Pais e amados, estamos diante do Senhor, e eu te peço que a nossa mente, o nosso coração sejam levados cativos ao teu conhecimento, que o teu conhecimento venha inundar os nossos corações, não o conhecimento do pastor Eduardo, não o conhecimento dos teólogos famosos, mas o teu conhecimento, e que o Senhor possa, Deus, nos dar todo escudo através da tua palavra, para que a gente não seja atingido, a Deus, com as falsas heresias e mentiras que rodeiam as nossas vidas. É o que eu venho te pedir, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ele começa falando assim: e também houve entre o povo falsos profetas. E também houve, isso quer dizer o quê? Já tinha, mas ele está falando de algo que ele já estava falando antes. Tá bom? Então vamos lembrar o que ele estava falando antes. O que ele estava falando antes? Vocês lembram? Eu vou ler só 2 versículos aqui. Eu vou ler o 19 e o 20 para a gente poder entender o que ele está dizendo. Ele diz assim, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler os 2 últimos versículos para a gente poder entender o capítulo que a gente vai estudar. Cheguei lá? O capítulo 2. Mas a gente vai ler só os 2 últimos versículos. Vamos lá, eu estou desenrolando. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis sem estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente, são 2 versículos, não, são 3 versículos, do 19 ao 21, e sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, está ouvindo? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí ele continua, nós terminamos na semana passada falando sobre isso. E aí ele continua no capítulo 2, não achou ainda? Nós estamos lendo a segunda carta de Pedro. Ok? Então, na semana passada nós terminamos aí, nessa questão do Espírito Santo que inspirava os homens. Aí Pedro continua falando de, agora ele vai trazer a notícia dos falsos profetas. Ele falou dos bons profetas, que inspirados por Deus, trazem a palavra de Deus. E não é palavra de inspiração humana. Não foi algo que eles desejaram, não foi algo que eles maquinaram, foi algo que veio de Deus para os seus corações e eles transmitiram, inspirado por Deus. Então eles não falaram nada com intenção de manipular alguém. E então ele vem trazer a notícia para que a gente entenda agora que, além da palavra inspirada, há a palavra maldita, trazida por gente que não conhece a Deus, mas que quer enganar as pessoas. Por isso ele diz: e também houve entre vós, e também houve entre o povo, que ele está falando do povo do passado, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Vocês entendem o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vai haver, não é para vocês ficarem sem preocupação, é para vocês ficarem preocupados, porque vai haver falsos doutores. Quando a Bíblia diz isso, quando alguém entra num assunto informando que vai ter pessoas que vão
trazer um ensinamento errado, é para a gente ficar atento e estudar sobre, para que a gente não seja enganado. E ele continua dizendo assim, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina tribulação. Então, como é que esses profetas, esses falsos profetas vêm? Eles vêm introduzindo encobertamente, não é claramente. Essa é a primeira parte que eu quero deixar bem claro para a gente. Como é que as doutrinas falsas elas entram no meio da igreja? Encobertamente, sorrateiramente. Ele vai falar sobre isso, de maneira como que, às vezes, que nem é percebido. Meia verdade. Você ouve, às vezes, e eu acho que o Márcio falou sobre isso também, acho que, não lembro, mas acho que a gente comentou sobre isso, que 99% de verdade, que foi o Márcio que falou sobre isso, 1%. Isso, mas vamos dizer assim, 99% de verdade, 1% de mentira, é 100% de mentira. Na palavra é assim. Porque o que acontece quando se traz uma notícia verdadeira e por trás se traz uma falsa? É para poder desmentir tudo aquilo que foi dito que é verdade. O que o falso profeta faz? E isso é bem sutil. Eles negam ao Senhor da glória. De que forma eles negam o Senhor da glória? O que o Senhor fez por nós? De que forma o Senhor nos salvou? Às vezes eles falam até de Jesus. Olha, é engraçado, Paulinho, esses dias pegou um passageiro e o cara começou a puxar assunto com ele, falando se era evangélico, alguma coisa desse tipo, sei lá. E aí o Paulinho foi falar, eu conheço Jesus, eu conheço a Trindade. Ele falou, que Trindade? Esse negócio é mentira. E aí começou a perverter, mas começou com um assunto normal, como se fosse igual. E ainda mandou um vídeo do estudo da heresia para o Paulinho virar herege também. Então, entra assim, começa se falando verdades e você vai dizendo amém, 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 mas lá no fundo tem algo que deturpa aquilo que aprendemos que Jesus Cristo é o único Salvador e que por meio dele somente somos salvos. Quando se começa a falar que a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, depende de você, se você não fizer, se você não correr atrás, quer falar? Se você não correr atrás, você não consegue, você não tem isso, não tem aquilo, é mentira, é para enganar você, é para prender você. Então, os falsos profetas, o que eles vêm fazer é trazer heresia de forma sorrateira. Mas são heresias que levam à perdição. E Pedro diz algo interessante, que sobre a vida deles virá repentina perdição. E ele vai falar 2 vezes e vai massificar isso, para a gente poder entender que os falsos profetas, eles serão condenados, eles não terão misericórdia, o Senhor não terá misericórdia deles, por causa da mentira. Vamos lá, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Eles vão desfazer, né? É como se eles estivessem pregando as coisas, mas desfazendo a palavra. A palavra é verdadeira, eles vêm deturpando, desfazendo ao ponto de não ser mais a verdade. E muitos vão seguir eles, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu quero que a gente entenda o seguinte, blasfemar o caminho da verdade, às vezes não é falando mal do caminho. Eu quero muito que a gente entenda isso, eu quero que isso entre na nossa cabeça, porque as pessoas hoje estão sendo enganadas com as pessoas dizendo que Deus é bom, dizendo que Jesus é legal, Jesus é maneiro, que Jesus é forte, sem Jesus não dá. E estão trazendo doutrinas tão falsas que eles estão blasfemando. Não é porque eles pronunciaram Deus, eu te odeio, eu não gosto de você, Deus, você não presta. Não, eles estão negando a verdade, porque o que a gente leu lá no começo, para poder entender o texto, é que os homens de Deus foram inspirados por Deus para falar o que é de Deus. E quando estas coisas que são do Senhor, inspiração do Senhor, elas são deturpadas, você está blasfemando da verdade. Se Deus falou assim, é azul, e você fala que é preto,
você está blasfemando da verdade. Se Deus diz para você, esse não vai se salvar, e você diz, esse vai se salvar, você está blasfemando da verdade. Se você fala para a pessoa assim, Deus falou que você vai ser curado em nome de Jesus, e Deus não falou nada que essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus, você simplesmente pronunciou algo para animar o coração daquela pessoa que está moribunda, e aí a pessoa morre. E aí acontece o quê? Você estava blasfemando o nome de Deus, porque Deus não mandou você falar aquilo. Você falou pelo seu bel prazer, para poder agradar as pessoas. E quantos a gente não vê fazendo assim? Então os falsos profetas, eles vêm com essa mentira. E o pior desta mentira é que muitos têm ido atrás e têm feito a mesma coisa. Esse é que é o pior, a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa, e a gente acha legal e faz e imita. E esta palavra é para que a gente não caia nesses erros. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Viu Pedro falando novamente que a perdição para a vida deles não está dormindo, que o Senhor vai chegar o tempo para que eles sejam condenados, mas esses, o que eles são? Avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Ela quer para ela. Então, quando ela prega, ela ensina, é para que ela ganhe coisas para ela, para satisfazer o coração dela. Esses falsos profetas, geralmente o que eles querem é o púlpito, eles querem ser vistos, eles querem que as pessoas olhem para eles. Hoje em dia virou moda, e eu acho isso engraçado, das pessoas quando começam a fazer revelações, as pessoas, para mostrar que ele é o cara, ele diz assim, eu te conheço, eu sei teu Facebook, conheço, já te vi em algum lugar, por acaso eu já te encontrei, sei o teu nome, conheço alguma coisa de você? Não, então se prepara, porque o que Deus vai falar, calma aí, é para mostrar quem? Deus, a revelação de Deus, ou para mostrar que ele sabe? Está entendendo? São coisas sorrateiras, e vem até com verdades, mas verdade que, revelação que parece verdade, não salva ninguém. A gente já estudou sobre isso, quantos não foram curados por Jesus e estavam lá gritando, crucificam, crucificam. Quantos não vão fazer isso, no final das contas, Jesus vai falar, nem conheço vocês. Isso quer dizer que eles vão fazer. Isso quer dizer que vão fazer milagres. Isso quer dizer que vão revelar coisas. Mas a gente precisa estar atento. Porque nem toda revelação vem de Deus. Não estou dizendo com isso que a gente não pode acreditar. Mas eu vou falar um versículo, não lembro onde está escrito, mas Paulo disse assim, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Se você acredita numa coisa, não se mova facilmente. Eu estou pregando, você acredita em alguma coisa, de repente nem acredita no que eu estou falando, mas o que você faz? Não se mova facilmente, vá pesquisar, vai buscar, vai procurar entender. Não sai agindo de qualquer forma, porque as pessoas estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Elas não param para pesquisar, para poder saber, para poder conhecer. Mas entenderam? Olha o que ele está falando, não se movam facilmente, nem por epístolo, nem de nós mesmos. Ele está falando dele. Mas é para quê? Para a pessoa pensar. As pessoas vão a qualquer coisa que se fala. Falou que é aquilo, a pessoa, glória a Deus, aleluia. Falou no nome de Deus, Deus está aqui. Sentiu um arrepio, nossa, a presença de Deus está aqui. Mas nem parou para entender se é a inspiração escrita de Deus como revelação para nos conduzir. Nem parou para pensar, para perguntar, para analisar, para orar, para entender se realmente é Deus que está falando. Então essa carta, esse capítulo, Pedro vem nos alertando para que a gente não caia em qualquer coisa e não vire presa desses homens que fazem negócio das pessoas.
Quanto mais gente seguindo eles, melhor. Quanto mais gente, mais ibope, mais rico eles ficam, mais coisas eles pegam para si, mas não tenham dúvida, a perdição para eles não dorme. Não dorme. Olha o que Pedro vem escrever para que a gente entenda. Falando sobre condenação, sobre a misericórdia de Deus passar de largo sobre a vida desses que deturpam a palavra. Diz assim no versículo 4: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha o que ele fala. Ele começa a mostrar que Deus não poupou, Deus condenou. Ele condena os anjos, condenou o pessoal que estava lá com Noé. Sabe quantos morreram naquele tempo? Milhões de pessoas. Só foi salvo Noé e sua família. Sabe por que não deram ouvido à justiça? Sabe o que ele está falando? E vocês acham que esses homens não serão condenados? E não só eles serão condenados, mas aqueles que dão ouvidos a eles? E ele fala aqui da cidade de Sodoma e Gomorra, que ficou como exemplo. O que quer dizer isso? Ficou como exemplo. Vocês já viram alguma outra cidade ser destruída aí? O Rio de Janeiro, pela podridão que está, deveria ser destruído, né? É uma sem-vergonhice que não tem mais tamanho. É violência que não tem mais tamanho. Mas Deus deixou como exemplo Sodoma e Gomorra, para que a gente entendesse que Ele não teve misericórdia, que no último tempo Ele também não vai ter misericórdia. Entenderam isso? Ficou como exemplo para a gente entender que o Deus que é justo não tem compaixão daqueles que praticam a injustiça, a não ser que se arrependam. Isso precisa ficar bem claro. Então, não sigam esses homens. Versículo 7. E ele diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha o exemplo que ele usa de Sodoma e Gomorra e o exemplo de Ló. Quando a gente ouve falar de Ló, a primeira impressão que a gente tem é que Ló é um cara ruim, porque ele brigou com Abraão. Ló estava ali na aba do tio, não queria sair, estava ali na sombra de Abraão, e aí Abraão viu que não dava mais, porque o povo de Ló e o povo de Abraão estava crescendo, e aí Abraão fala com Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou para as campinas, para o lado de Sodoma e Gomorra, e falou: lugar bonito, e ele foi para lá. E aí, quando a gente olha assim, a gente pensa: ele merecia ser queimado no fogo lá em Sodoma e Gomorra. Não, ele conhecia a verdade. Mesmo ele na disputa ali, na guerrinha com o seu tio ali, entre os pastores deles, mas ele conhecia a verdade. Quando ele chega em Sodoma e Gomorra, aqui a Bíblia declara que ele estava enfadado. É do jeito que nós deveríamos ficar, enfadados de olhar as coisas corruptas que têm acontecido e não participar, e não fazer parte. E esse homem foi salvo por isso. Ele foi salvo, não foi só porque Abraão intercedeu. Abraão intercedeu porque Deus viu que tinha em Sodoma e Gomorra um justo, chamado Ló. Pecador igual a todos nós, mas quando chegou no lugar onde havia injustiça, ele se posicionou como servo do Senhor. Não se envolveu.
O que Pedro está dizendo é a mesma coisa. Deus não vai ter compaixão dos perversos, mas está alertando a mim e a vocês para que se manter justo. Não aceitar as injustiças, não aceitar as meias-verdades, porque as meias-verdades levam um monte de gente para o inferno. Estava ouvindo, não vou falar a pessoa porque está gravando, mas, para não ficar sem graça, mas eu estava ouvindo uma pessoa falar comigo, falou assim, poxa, bobeira, hoje as pessoas ficam falando mal das músicas, os músicos fizeram com tanto carinho as músicas, as melodias, tão bonitas, são tão poéticas. Eu virei para ele e falei assim, você sabia que essas músicas poéticas têm levado um montão para o inferno, porque eles acreditam nas coisas que eles estão cantando, nessas mentiras, mas eu falei com raiva. Acreditam nessas mentiras que estão sendo cantadas? Hoje você ouve pessoas falando de coisas porque ouviram músicas. Falando como se Deus sonhasse, porque ouviram música, porque os sonhos de Deus. Aonde tem sonho de Deus? Deus não sonha, Deus não comeu feijoada, Deus não é igual a gente. Deitou e comeu a feijoada. Ai, meu Deus, tive um sonho com o meu servo, vou liberar o meu sonho para o meu... Deus não tem sonho, Deus tem princípios e propósitos e planos. E Ele cumpre os seus propósitos em nós, seus filhos. Parece algo bobo, mas não é, é algo sério, porque é o que ele está falando, deturparam a verdade. Não se deturpa a palavra de Deus, não pode. Se deturpa a palavra de Deus, você mancha, blasfema contra Deus. Por isso Pedro escreve ele dá uma ênfase gigante nesse pedaço desta carta aqui, nesse capítulo. Versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Eles não receiam de falar mal dos bons. E ele continua dizendo assim, enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Percebe, eu lembro da passagem de Judas, que o anjo, lutando pelo corpo de Moisés, ele não briga com o demônio de tapa, ele não briga com o demônio xingando o demônio, seu demônio sem vergonha, sai para lá, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele diz, o Senhor te repreenda. E a mesma coisa aqui, eles não temem falar besteiras. Os anjos, muito maiores em força e poder, não ousam falar coisas impróprias, blasfemas. E aí chega um camarada e começa a falar coisas de deturpação, de heresias, nem contra eles os anjos fazem isso. É hora da gente poder entender que a nossa vida deve estar diante do Senhor com temor e tremor. As coisas de Deus não se deturpam. Eu sei que ninguém é certo o tempo todo. Eu já falei aqui, volto a falar, já vi vídeos, já vi pregações, já preguei coisas que eu falei assim, meu Deus, por que eu preguei isso? Isso não tinha nada a ver com a palavra. Mas é a questão de irmos corrigindo, e nos entendendo, e ir programando a nossa vida, buscar mais a conhecer a Deus e orar ao Espírito Santo, para que Ele nos dê cada vez mais entendimento da sua palavra. Por quê? Porque tem muita informação hoje no mundo, tem muita heresia rolando, muita coisa, é muita. E se a gente não estiver pronto para ouvir, e tardio para se entregar para qualquer coisa, a gente vai se lascar, me perdoe a expressão, mas a verdade é essa. Olha como é que Pedro usa de carinho com eles. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem,
perecerão na sua corrupção. Ah, Jesus. Animais irracionais. Foi eu que falei, não, isso foi Pedro. Chamei ninguém de animal, não. Quem chamou foi Pedro. Animais irracionais. Sabe o que ele está dizendo? Eles não têm entendimento. Vou explicar o que ele está dizendo. Um animal, por que ele é preso e facilmente abatido? Qualquer animal. Porque você sabe, você estuda, você vê como é que ele age, os costumes dele. Ele faz por instinto. Ele faz aquilo que é para ele mesmo. O animal é assim. É isso que Pedro está falando. Eles são como animais irracionais. A natureza deles é assim mesmo. Vão ser presos e mortos. E vão sofrer condenação. Quando a gente olha para essas pessoas, os falsos profetas, a gente acha que eles têm uma liberdade, uma autoridade, um fervor, um glamour, uma glória. Mas não, são animais irracionais. Eu acho legal que o Senhor nos permite falar, às vezes, a gente usa até de palavras brandas às vezes, mas vocês lembram Jesus falando para os fariseus? Não foi Jesus que falou, não, foi João. João falou, raças de víboras. Eles tinham a palavra na mão. Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Vai eu falar aqui hipócrita, raça de víbora. Já leram a carta de Tiago? Tiago diz para os crentes, adúlteras e adúlteros. Por quê? Porque estão deturpando. A gente não pode olhar para essas pessoas e achar que são amiguinhos. Como diz o pastor Marcos Graconatos, são lobinhos. Porque a maioria deles agora são novos, estão vindo uma carreira de coaches e tantos profetas loucos da vida aí. Novos, lobinhos, mas arrastando multidões. E um monte se curvando a eles e falando as suas heresias. E você vai ouvir, tem até um montão de coisa que é de verdade. Mas no fundo, mentira. Mentira, são animais irracionais. Fazem o que é da natureza, é normal. Não são guiados pelo Espírito. Isso é sério demais. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se, presta atenção nisso, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Quando vocês dão ouvido, ou quando alguém dá ouvido a essas mentiras, eles estão se deleitando. Nossa, como eu lembro de coisas, pessoas que vão te usando, eles comem com você, usam você, prosperam por causa de você, e estão enriquecendo e ficam felizes. E ainda tem a coragem, a cara de pau de dizer que eles estão fazendo isso para abençoar a sua vida, para você romper, para você ser ligado, ativado, motivado. Gente, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente ouve coisas, a gente precisa prestar atenção. Essas coisas precisam ser ditas e estudadas para que a gente não caia no engano. A Bíblia não é só, aliás, nunca foi, flores. A Bíblia é alerta, o Senhor sempre nos alerta. É para que a gente se mantenha firmes e perseverantes, para que a gente não caia na mentira. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Eles vão aliciando a alma das pessoas, né?
Eles vão ali, porque aquelas pessoas estão inconstantes. Quem são as pessoas inconstantes? São aquelas que não estão firmes. Elas não estão firmadas, elas são de fácil manuseio. Lembra do que eu disse de Paulo? Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Qualquer coisa que se ouve, seja lá de quem for, desse pastor que está aqui na frente, eu tenho uma ideia na cabeça, eu tenho um pensamento. Não se mova facilmente. O que você vai fazer? Confere. Lembra dos bereanos? Eles, diz a palavra que eles eram mais nobres dos que de Tessalônicas. Está ruim o negócio aqui. Por quê? Porque tudo que Paulo e Silas falavam, deixa eu ver o que esses caras estão falando. Paulo e Silas. Não era o eu, não. Não era o eu, não. Era Paulo e Silas. Deixa eu ver aqui. Realmente. Ele está pregando a verdade. Aonde que eles estavam conferindo? Nas Escrituras. No que os profetas falaram. Por que eles estavam conferindo nas Escrituras o que os profetas falaram? Porque o que os profetas falaram e deixaram escrito foi para quê? Para que a gente pudesse se orientar. Qual é a evidência de que aquela pessoa é de Deus? Vou falar de Jesus. Qual era a evidência que Jesus realmente era o Messias? Qual era a evidência? A evidência é que o que estava escrito sobre ele estava acontecendo. Lembra quando João veio perguntar, mandou perguntar para os discípulos para Jesus, mandou os discípulos dele e perguntar, pergunta lá para Jesus se é ele mesmo ou temos que esperar outro. Aí Jesus diz o quê? Diz para João que os cegos andam, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam. Por quê? A evidência, Jesus não mostrou para ele e falou assim, olha, eu estou curando. João, o que estava escrito de mim está acontecendo. Entenderam? Essa é a evidência. Quando eu sei que alguma coisa é de Deus, quando é evidente, está estampado, está escrito sobre, porque foi deixado antes, para que quando acontecesse, eu entendesse. É fácil, é claro, é complicado às vezes, mas é isso, nós precisamos estudar. Por isso que Pedro diz que os homens, os profetas, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi da cabeça deles, e é nessa palavra que nós devemos repousar a nossa mente, não é na ideia dos outros. Versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falou com voz humana e impediu a loucura do profeta. Lembra da história de Balaão? Ele nem falou, ele citou antes, porque depois Balaão continuou na sua loucura e ensinou a Balaque a como fazer que o povo de Israel caísse. Como que corromperia, já que Deus não queria deixar amaldiçoar esse povo? Percebe? Balaque oferece dinheiro para Balaão. Vai lá e profetiza contra. Eu vou profetizar aquilo que Deus falar. Mas quer saber? Quem sabe se dá certo? O que Balaão fez? Foi lá. Esperando o quê? Avarento. Ele quer dinheiro. E aí Deus manda a mula falar para ele, para ver a loucura que ele estava falando. Uma mula falou, se liga, xará. Cara, tu está indo contra Deus, o que tu está fazendo? Essas coisas que precisam estar na nossa mente, no nosso coração, essas pessoas, esses profetas, eles são movidos por interesse. Às vezes eles conhecem até a verdade, sabem da verdade. Balaão conhecia a verdade. Vê só, vai falar sobre isso. Versículo 17. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erros, prometendo
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Eles são fontes sem água, mas são fontes. Você olha uma fonte ali, o que falta naquela fonte? A água. O que é a água? É o que limpa, é o que purifica, é o que tira a sede. Jesus diz assim, eu acho muito interessante isso. Venham a mim todos que estão com sede, e eu vos aliviarei. Você veio para Jesus, a sua sede acabou? Não, sede de água todo mundo tem. Mas o que Jesus está falando é que a sede do conhecimento da verdade cessou, porque ele chegou. Não tem outra. Não tem mais nada para se beber. Tem mais alguma coisa para se beber? Não. E esses camaradas não têm a fonte para dar para eles, porque eles não têm Jesus. Eles são fontes, eles têm conhecimento de um monte de coisa, mas o que lava, o que liberta, o que sacia a sede, eles não têm. Porque eles não levam a verdade para as pessoas, eles levam a mentira. É isso que ele está falando, e aí vão enrolando, aliciando as pessoas, fazendo com que elas caiam no erro e fiquem servas deles, se tornem escravas deles, seguidoras deles. É isso que acontece. A pessoa, isso eu vou te falar que todo mundo faz isso. Todo mundo é assim, não tem um que escapa dessa. A gente faz isso. A gente começa a ver uma programação, vamos falar de seriado, né? A gente começa a ver um seriado. O seriado começa muito legal. Daqui a pouco entra, isso são os falsos profetas de hoje. Daqui a pouco entra um adultério. Daqui a pouco entra uma mentira. Daqui a pouco entra algo falando sobre Deus. Tem um seriado que a gente gosta de ver, o tal do Dr. House. O cara é ateu. E volta e meia, o que ele gosta de colocar? Alguma coisa contra Deus. Nós nos tornamos o quê? Servos dele, porque a gente vai lá e liga a televisão para ver aquela porcaria. Mas o seriado é tão legal, fala de tantas doenças, a gente aprende tanta coisa, mas no meio, a mentira. É assim que são os falsos profetas, e é assim que a gente cai na mentira deles, contando coisas até verdadeiras, mas na verdade são fontes sem água, porque não levam a verdade, o que eles trazem são mentira. Entendem? E é isso. Versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, presta atenção, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estágio pior do que... Sabe o que ele está dizendo? Essas pessoas conheceram a verdade. Eles não se converteram, mas eles têm todo o entendimento da verdade. Eu conheci, quando eu estava fazendo seminário, eu conheci um rapaz que ele era engraçado. Ele tinha... eu gostava de colocar algumas pessoas que tinham mais inteligência do que eu, né? Porque eu sou desprovido de algumas coisas. Então, o rapaz tinha muito conhecimento, então, de vez em quando eu ficava conversando com ele. Mas sabe qual era o interesse dele de terminar o seminário? Porque ele sabia que ele ia para uma igreja que ia pagar muito bem ele. Ele não tinha interesse nenhum em pregar a verdade. Ele ia pregar a verdade, falar de Jesus Cristo, mas para poder ter o seu dinheiro. Não era porque ele queria levar Jesus para as pessoas, era para o seu sustento. Mas qual é o erro disso? É todo mundo não procura um trabalho? Qual é o problema dele trabalhar sendo pastor? O problema é que ele não era pastor. O problema é que ele era funcionário da igreja. Mercenário. Estava enganando o povo com a sua própria vida. São esses. Eles conheceram, ouviram a verdade, mas o que acontece? Por não viverem a verdade, o último estágio, eles voltaram a ficar pior do que antes. Olha como diz aqui, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o e desviarem-se, está difícil,
do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu sei que a palavra que Pedro usa parece que não bate com o que a gente vê. Porque quando se fala de um cão voltar ao vômito, a gente imagina uma coisa muito podre. De uma porca que está limpinha, cheirosinha, do nada vai lá, vê a lama e se rola todo de novo. Então, a gente não consegue conectar. Porque o que a gente vê são pessoas que parece que está bem de vida. São pessoas que têm carro, têm casa, têm bom dinheiro no bolso. São pessoas que estão envolvidas com um monte de gente. Pessoas que têm um monte de projeto. Pessoas que às vezes estão na mídia. Pessoas que têm casa formidável. E aí, como que você encaixa isso na palavra? Voltou ao próprio vômito. Porque as coisas de Deus se entende espiritualmente. Não se discerne na carne. Porque se a gente olhar com os nossos olhos humanos, nós viraremos também presa dessas pessoas. Nós vamos gostar. Uma vez nós fomos pregar numa igreja, pregar não, nós fomos participar, e me deram a oportunidade. As pessoas me dão oportunidade, depois não me chamam mais não. Mas eu estava falando da simplicidade de Cristo, da humilhação de Cristo, Filipenses 4:4. Como é que é o que Deus não teve por usurpação? Eu esqueci do versículo. Isso, lembrei. A Bíblia diz assim: tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí eu estava falando que a gente precisava ser como Jesus. E aí o pregador chegou: mas eu vou morar em ruas de ouro, eu vou pisar em ouro, vou vestir ouro. Tipo assim, tu está falando besteira. Eu estava falando da palavra, porque me deram oportunidade. E depois eu fiquei pensando comigo, para que eu aceitei falar, se eu já conhecia como é que era o estilo da igreja? Ainda fiquei como errado. Ainda passei vergonha. E no final ele ainda queria enganar a gente, porque teve um lanchinho, né? Todo lugar quando tem uns negócios assim tem um lanchinho. Aí chamou a gente para ver se a gente não tocava para os cultos de libertação dele. Porque para os cultos de libertação dele, para ficar fazendo barulho para expulsar demônio, ele queria. Mas ouvir verdade, não. Essas pessoas são assim, elas querem te enganar e te conduzir para o seu caminho, para que você faça a vontade delas. Elas não querem nem saber o que você pensa, elas só querem que vocês andem de acordo com elas. São falsos profetas, são mentirosos, são hereges. Mas para mim e para você, o que nós fazemos? Vamos ouvir a verdade, nos deter na verdade, não acreditar em qualquer coisa que se ouve, mesmo que digam, eis que te digo, Deus está falando. Não é errado dizer, calma aí, eu vou esperar em Deus. Não é errado não dizer amém. Irmão, diz amém aí, eu estou profetizando. Não, meu irmão, eu vou dizer amém quando o Senhor mostrar que é. Se o Senhor não mostrar que é, eu não digo amém. Deixa eu botar a mão na tua cabeça aí que tem algo para tu. Tem uma revelação poderosa de Deus aqui. Calma aí, a revelação já veio. Eu preciso entender, compreender, para que eu não entre no caminho da perdição como eles. Entende isso? Por que Pedro deixou isso escrito? Ah, não, é só para o livro ficar maior. Não, é para a gente estudar e entender e não deixar ser enganados. Mas eu tenho uma notícia boa para os irmãos. Aqueles que têm o Espírito de Deus não são enganados. Porque não é por causa da nossa inteligência. Porque senão nós seríamos enganados também. É porque o Senhor Deus nos alerta das mentiras e nos mostra a verdade na sua palavra. Tá bom, gente? Então que esta palavra fique no nosso coração e nos fortaleça.
Desculpa a dificuldade, mas está difícil, cheio de catarro, tá brabo. Mas Deus nos mova cada vez mais a ouvir a sua voz. Viu? Terminei na hora. Que bom. Vamos orar. Ainda consegui pregar, ainda com batuque, com samba, com funk, com criança. Vou te falar, rapaz, teste de fogo para esse pastor aqui. Não é mole não. Vamos orar.